Olá pessoal, estamos juntos mais uma vez. Deus abençoe o nosso momento de culto, de encontro, que estejamos sintonizados em torno da Palavra de Deus. E hoje nós temos como proposta refletir sobre o tema Uma Igreja no Caminho Certo. Vamos pensar um pouquinho naquela palavra de Jesus de João 14,6, quando ele diz lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E outros textos que estão conectados aí a esta ideia. Então que Deus abençoe para nós essa busca e esse encontro também na palavra dele. Convido você a estarmos aí diante do altar do Senhor, trazendo a ele também o nosso arrependimento através da nossa oração de confissão e pedido de perdão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus e amado Pai Celestial, mais uma vez estamos na Tua presença e trazemos a Ti o nosso arrependimento sincero e verdadeiro por todos os pecados cometidos contra Ti em pensamentos, palavras ou atitudes. Pedimos que nos acolha na Tua graça e nos coloque no caminho certo, que nos coloque no caminho da Tua palavra, do Teu Evangelho e da Tua lei, para que sejamos assim orientados, consolados e também recebidos por Ti através da Tua própria palavra. Concede-nos o poder do Espírito Santo em nossas mentes e corações, para que a palavra frutifique em nossos corações e permita que sejamos exemplos de vida onde quer que estejamos. Ajuda-nos também a compartilharmos o perdão que de Ti recebemos, que possamos ser abundantes no perdoar e no acolher as pessoas com quem nós convivemos. Dá-nos esta graça, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que conquistou para nós o perdão, através de sua morte e ressurreição. Amém. Que a graça e o amor de Deus esteja com todos vocês neste momento em que nós nos apresentamos a Deus, em que nós abrimos o nosso coração, a nossa mente a Deus, o nosso Pai. Para você que está verdadeiramente arrependido de todos os seus pecados, eu anuncio a graça de Deus e perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós seguimos agora partilhando a palavra de Deus com o Salmo número 146, que é o primeiro texto que a gente reparte nesse dia. O Salmo então diz o seguinte: que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, o seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que estão explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram na nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia. Esse é o texto do Salmo de hoje. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Diz Jesus, o Redentor, vinde a mim e descansai, sou perfeito Salvador, mas comigo procurai.
nesta voz confiarei, a Jesus irei buscar, pois só nele poderei o perdão e a paz achar. Diz Jesus o Redentor, dou-vos a consolação que alivia qualquer dor desta triste perdição. Ó convite sem igual, é notícia que me apraz, segue errante neste val, nela achei completa paz. Diz Jesus o Redentor, quem tem sede vem a mim, água viva em seu frescor, e darei do céu sem fim. Desta fonte então provei, água em todo o seu doçor, do pecado assim sarei, vivo agora no Senhor. Chegamos ao momento de compartilhar então o texto bíblico que substitui agora, nessa época pós-Páscoa, os textos do Antigo Testamento. E então temos os relatos de Atos dos Apóstolos que contam a história do surgimento e estruturação da nova igreja que surge a partir da ressurreição de Cristo. Hoje, em Atos capítulo 6, nós vamos acompanhar a história de Estevão, que diz assim a palavra. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito. E os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas e o grupo que estava sendo esquecidos na distribuição diária de dinheiro. Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não é certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim, nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém, o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio do poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Mas ficaram contra ele alguns membros da sinagoga dos homens livres, que era a sinagoga dos judeus, que tinham vindo das cidades de Cirene e Alexandria. Entre estes outros judeus da região de Cilícia e da província da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Agora nós partimos para o capítulo 7, versículo 51. Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus, vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como os seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus que no passado anunciaram a vinda do bom servo, e agora vocês o traíram e o mataram. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido a esta lei. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do poder do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Então disse: olhem, estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus.
Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes essa gente por causa deste pecado. E depois de dito isso, ele morreu. E Saulo aprovou a morte de Estevão. Esta é a palavra de Deus deste momento. Em nossa vasta terra, do sul ao Amapá, nos vales e na serra, teu nome soará. A todos os recantos nós vamos sem temor, com jubilosos cantos, pregando o Salvador. De Deus as maravilhas que vemos ao passar, por selvas e por ilhas, por rios e pelo mar. São tantas, são imensas, mas cegos muitos são. Professam falsas crenças, vivendo sem perdão. E nós que conhecemos brilhante luz da fé, nas trevas deixaremos aquele que não crê. Sem mais demora vamos falar-lhe do perdão, que por Jesus gozamos a eterna salvação. Seu nome proclamado a toda geração, traz ao desventurado a paz e a redenção. A terra consagrada ao nome de Jesus será abençoada, andando em sua luz. Aqui chegamos agora com a epístola de hoje, que é de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 a 10. Diz assim: Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto, bem perto, a pedra dele, a pedra viva, que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Eu escolhi uma pedra de muito valor que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem,
A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra que os construtores, que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Essa é a palavra da epístola de hoje. Ainda há lugar na casa do Senhor, à mesa do jantar. Eis o lugar de cada pecador, forçai-os logo a entrar, trazei-os indistintamente, lugar para muita gente. Ainda há lugar, ainda há lugar, ainda há lugar onde não há amor para o real jantar. Depressa vinde à casa do Senhor, a graça desfrutar. É livre a graça e porta aberta. É tempo, pecador, desperta. Desperta já, desperta já. É tempo sim, o prazo vai fugaz, já vem chegando o fim. Busca em Cristo a verdadeira paz, já soa o seu clarim. Ó, vem Jesus da igreja esposo, e nos conduz ao teu repouso. É tempo sim, é tempo sim. Em João capítulo 14, versículo 1 a 14, nós encontramos o evangelho de hoje. Diz assim a palavra: Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for preparar um lugar para vocês, eu voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece?
Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos, o que eu digo a vocês não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creio no que lhes digo, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não crerem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa para que vocês me pedirem em meu nome. Esta é a palavra do Evangelho de hoje. Agora nós confessamos nossa fé nas palavras do Credo Apostólico juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, nós estamos então aí agora no momento de abrir os textos bíblicos que nós temos aí do culto de hoje, sobre esse tema que eu anunciei para vocês no início do nosso culto, uma igreja no caminho certo. O que será isso? Que caminho? O que seria esta igreja no caminho certo? Como seria esta igreja? O que você acha? Que ideia você faz desta igreja que está no caminho certo? Qual que seria, como é que poderíamos definir o propósito dessa igreja ou a finalidade dessa igreja? Que palavras nós poderíamos encontrar para descrever o que se deseja como resultado final desse caminho, onde queremos chegar? Já consegue pensar alguma coisa nesse sentido? Não? Essa é a ideia, a gente poder parar e pensar um pouco mais, o que significa isso? A gente está tão habituado com coisas, né, de ouvir determinadas coisas a respeito de caminho, fidelidade, de igreja e tudo mais, e agora? Hoje, como é que nós podemos pensar isso? E aí o apóstolo Pedro, que nos traz um dos preciosos textos para o culto de hoje, ele fala sobre isso, ele diz, vocês são a igreja. E essa igreja precisa estar no caminho certo, ou seja, vocês precisam estar no caminho certo. Não podemos ter qualquer caminho. É interessante a gente poder pensar isso. E o Pedro diz assim, vocês são a raça eleita de Deus, lá no capítulo 2, versículo 9, né, da epístola que a gente lê hoje. Vocês são a raça eleita, vocês são os sacerdotes do rei, vocês são a nação dedicada ao Senhor, vocês são o povo que pertence a Deus. Tudo isso é igreja. Veja, até agora ele está falando de gente, de pessoas. Isto é a igreja de Deus. Para que vocês são isso? Para que vocês são esse povo, essa raça eleita, esses sacerdotes, esse povo de propriedade exclusiva de Deus? E ele aponta uma só finalidade. Na descrição do texto, ele diz, vocês foram escolhidos para, ou a fim de, proclamarem as virtudes de Cristo. Ponto. Ou seja, anunciar os atos poderosos de Deus que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Ponto. Não tem outra finalidade. Precisa estar no caminho certo para alcançar este objetivo e ser assim, proclamar as virtudes de Deus para o mundo. Desse Deus que nos chamou da escuridão. Unicamente para isso que serve ou deveria servir a igreja. Ou a nossa vida. Nós que somos igreja, que vivemos igreja. Antes vocês não eram povo de Deus.
Pedro diz, mas agora vocês são. Antes vocês não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora vocês têm a misericórdia, já receberam. Esse é o caminho da igreja de Deus. Daqueles que eram e que agora têm uma nova perspectiva. Mudou a perspectiva de vida. Daqueles que são eleitos, daqueles que são chamados, daqueles que são atingidos pelo poder do Espírito Santo, daqueles que são feitos igreja de Deus. Esta igreja está aqui para isso. E nós precisamos estar na base certa. Nós precisamos estar no caminho seguro. Nós precisamos ter a verdade clara para nós mesmos, para que a nossa vida de igreja, de seres humanos chamados por Deus, manifeste os atos poderosos de Deus dentro do mundo. Se não manifestar os atos poderosos de Deus, não serve para nada, perdeu a finalidade. E aqui tem uma pausa importante que a gente precisa pensar, porque muitas vezes nós nos organizamos de formas muito complexas como igreja para atingir 1000 objetivos. E aí precisamos perguntar, desses 1000, o mais importante é mostrar os atos poderosos de Deus dentro do mundo? Bueno, então estamos certos. Por vezes corremos o risco de complicarmos tanto essa igreja, estruturarmos tanto essa igreja, criarmos tantas estruturas que acabamos perdendo os objetivos. Gastamos nosso tempo, gastamos nosso dinheiro, gastamos nossos talentos em estruturação, em departamentalização, em 1000 frações e perdemos o objetivo e a base. Este é o perigo. E por isso Pedro, ele fala, vocês são isto, são igreja de Deus unicamente para isso. Então isso tem que estar em primeiro lugar em todas as coisas que vocês forem fazer. Em cada prego que vocês colocarem, em cada templo que vocês levantarem, em cada cadeira, banco, mesa, altar, cruz que vocês fizerem, este deve ser o foco. É para isto, é para mostrar os atos poderosos de Deus, então faça. Se não for, talvez isso possa esperar um pouco. E aí o Pedro diz, vocês sabem que o Senhor é bom. Por isso, cheguem perto dele, a pedra viva. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus use vocês na construção desta igreja que Deus quer ver dentro do mundo. Não é desse templo, é desta igreja. A igreja são as pessoas. Deus quer ver esse volume de pessoas, esse número de pessoas, esse monte de gente mostrando os atos poderosos de Deus. E para isto, precisam estar juntos com Ele, que é a pedra viva, para que nós nos tornemos, por conexão com Ele, pedras vivas também na construção desta igreja. O que significa essa pedra viva? Primeiro, é estar perto do Senhor, que Ele é a pedra principal. E segundo, é anunciar os atos poderosos deste Senhor que nos tornou pedras vivas. E esse é o propósito de termos sido transformados em pedras vivas. Fomos transformados para proclamar as virtudes de Cristo. E qual foi o ato poderoso de Deus maior? Nós temos que anunciar os atos poderosos de Deus. Pergunta, qual é o maior ato poderoso de Deus na tua vida? O teu próprio resgate. Na minha vida, o meu resgate. Fui resgatado pela morte e ressurreição de Cristo. Este é o ato mais poderoso de Deus na minha vida. E é este ato que precisa aparecer na minha vida. Quando as pessoas me olharem, precisam enxergar isso. Nos tirou das trevas, nos colocou na sua maravilhosa luz. E agora nós vivemos dessa luz. E nós somos essa luz. Nos transformamos em luz dentro deste mundo também. Para deixar as pessoas conhecerem a misericórdia de Deus através de nós. Isto é ser igreja. Este é o ato poderoso de Deus que precisa ser publicado, que precisa ser trazido à luz para que se torne luz para todas as pessoas. Isto é ser igreja. Isto é estar no caminho certo. Estar com Jesus e mostrar Jesus para as outras pessoas. É isso que Deus espera de cada um de nós. Esta é a missão da igreja. A missão do povo de Deus. A única razão para sermos povo de Deus e ainda estarmos aqui dentro deste mundo é esta.
Cumprida esta missão, nós já podemos sair daqui e irmos para os triunfantes. Somos a igreja de Deus no caminho certo quando fazemos a missão de Deus. Aí sim, depois de termos cumprido essa missão, cumprido esse propósito, atendido a essa finalidade, aí podemos começar a nos preocupar com as demais coisas que estão por aí. Departamentos, diretorias, templos, escolas, hospitais, asilos, orfanatos, congressos, encontros, convenções, concílios e toda essa estrutura que tem por aí pode vir depois que estiver muito claro na cabeça, no coração e na vida de todas essas pessoas que vão fazer essas coisas, que o objetivo delas é mostrar os atos poderosos de Deus. Nenhum congresso poderia acontecer sem essa missão. Não teria sentido juntar 1000 pessoas se não fosse para mostrar os atos poderosos de Deus, porque não é a igreja de Deus que está lá reunida. Se ela não fizer isso, não é a igreja de Deus. Então é importante que a gente tenha isso claro para nós também. Podemos ser todas as outras coisas, podemos ter tudo, mas podemos, através de todas essas outras coisas, precisamos mostrar Jesus para o mundo. E esse Jesus, então, é Ele mesmo que vem a nós como pedra viva e diz, então, gente, é o seguinte, vocês que agora sabem que tem que ser isso, eu vou dizer para vocês como que vocês vão ser. Eu sou o caminho para vocês. Eu sou a verdade que vocês precisam. E eu sou a vida que vocês vão mostrar lá. É eu que estou aqui. Eu preciso aparecer através de vocês. Que eu sou a base da igreja. Eu sou a cabeça da igreja. E vocês todos vão me mostrar para o mundo inteiro onde vocês estão. O caminho, que caminho é esse? É o caminho da paz. É o caminho do perdão, da bondade, da honestidade, da paciência, do respeito, da tolerância, do domínio próprio. Este é o caminho. É o caminho que Deus atribui a cada um de nós pela presença do Espírito Santo, que são os frutos do Espírito Santo dentro de nós. Essas são as pedras que estarão no nosso caminho. Com estas pedras nós vamos construir o caminho desta igreja. Esses são os alicerces da igreja, ou seja, da nossa vida. Os nossos caminhos sem Jesus nos levam a condenações e perdições. Sem Jesus não chegamos aos céus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse mesmo Jesus diz, eu levarei vocês até o meu Pai. Na casa do meu Pai tem morada para muita gente e eu vou lá preparar uma para vocês também. Não aceitemos qualquer caminho, não aceitemos qualquer verdade, não aceitemos qualquer vida. Precisa ser aquela vida, aquele caminho e aquela verdade única que está em Jesus. Aí sim nós teremos direito às melhores acomodações que Jesus está preparando para nós lá no céu. Jesus sabe o que nós precisamos, por isso Ele se oferece como caminho, verdade e vida. Tudo está nele para sermos a igreja que Ele quer que sejamos. Não há espaço para caminhos, verdades e vidas híbridas. Não existe espaço para isso. Porque o caminho é puro, verdadeiro, assim também a vida. Deus oferece o caminho, a verdade e a vida puros para cada um de nós. A igreja de Deus só tem um caminho. A igreja de Deus só tem uma finalidade. E essa está bem clara aqui. Tendo isso garantido, na mais alta importância de todas as nossas escolhas, buscas e decisões, daí sim poderemos olhar para as outras oportunidades que temos por aí. A igreja não pode perder o foco. Ou seja, nós, igreja, seres humanos, não podemos perder o foco. Não podemos confundir a nossa missão dentro deste mundo. Não podemos traçar outros caminhos dentro deste mundo. Não podemos ter outras verdades e não podemos buscar outras vidas. Porque nós temos um caminho, uma verdade e uma vida que está em Cristo. Estevão, o personagem do Evangelho de hoje, do texto de Atos de hoje, e foi um que escolheu assim. Escolheu proclamar os atos poderosos de Deus. Enfrentou o apedrejamento. Perdeu a vida por fazer isso, mas não abriu mão de fazer isso, porque esta era a única finalidade para a qual ele estava dentro do mundo. Custou a vida? Não tem problema, que vai me levar para
para perto do meu Deus. Eu vou morrer sendo o proclamador dos atos poderosos de Deus, mas não vou abrir mão disso. Essa foi a decisão de Estevão. E nós, que desejamos estar com Cristo, podemos seguir este caminho também. Só com Jesus nós temos perdão, vida e salvação. Só com Jesus nós estamos na maravilhosa luz de Deus. Só com Jesus nós conhecemos a misericórdia de Deus. Só com Jesus nós temos a verdade. Só com Jesus nós temos o caminho e a vida. Este é o caminho certo para a igreja que se chama cristã, que somos você e eu. Amém. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei-lhe vosso canto de júbilo e de amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir e as estações ordena nos anos prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, os campos exultantes de trigo se cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão e dê farturas o ano, coroa a sua mão. Trazei aos seus altares dos frutos que ele deu, vós almas redimidas, porque em Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e sempre em vossas vidas dai graças ao Senhor, ao Senhor. Muito bem, amigos, nós vamos agora levar o nosso abraço ao pessoal que comemora um aniversário, mais um, nessa semana. E nós temos somente uma pessoa da nossa comunidade que esteve de aniversário no dia 3 de maio, que foi a Eunice Pospisil. Então, Eunice, para ti, o nosso carinhoso abraço. Desejo que Deus esteja aí presente, te abençoando, protegendo e guiando você em todos os seus caminhos. Agora vamos lembrar situações específicas que temos aqui na nossa comunidade. Nós vamos lembrando aí o nosso querido Ramires e a Silvia, pedindo que Deus esteja presente lá com vocês, abençoando e protegendo vocês, trazendo ânimo, coragem e força para o enfrentamento do momento delicado pelo qual vocês estão passando. Também queremos lembrar aqui nesse momento, com muita alegria, o Assis, por quem nós temos orado no nosso culto sempre. Aí o Assis mandou um videozinho que ele consegue agora se colocar em pé e dar os primeiros passos, depois de muita luta, de muita batalha, de muita fisioterapia,
uma grande conquista, uma bênção de Deus na vida, né, Assis? Que Deus continue aí contigo, te abençoando, te protegendo e permitindo que você possa fazer muitas conquistas ainda nessa área de restabelecimento aí da tua saúde. Estamos felizes com os avanços aí que você tem conseguido. E agora uma notícia triste que temos aqui. Nós estivemos aí em vários cultos sempre orando pelo Marcelo e o sofrimento do Marcelo se avolumou muito e Deus, na sua grande bondade, na sua misericórdia, resolveu tirar Marcelo da dor e do sofrimento e acolhê-lo na bem-aventurada vida no céu. Descansou o nosso amigo, livre agora, está com Deus no céu. Nós agradecemos pela vida dele, agradecemos pelas bênçãos que Deus trouxe na vida dele, por ter atendido nossas orações e seguimos agora abraçados aí com Joaquim, que é o filho que ficou, pedindo que Deus esteja contigo, Joaquim, também toda a tua família, que Deus abençoe para que você possa enfrentar esse momento com força, com coragem, com ânimo, na certeza de que Deus estará contigo também, com tua mãe, com a tua avó, com teu avô, com as pessoas que estão à tua volta aí, que todos possam sentir-se fortalecidos também. Então nós neste momento levamos as nossas mentes a Deus em oração, pedindo bênçãos e paz, proteção para essas pessoas. Oramos. Querido Deus e amado Pai do céu, obrigado pela tua bênção que se renova na nossa vida a cada aniversário que celebramos, pela proteção, pelo amor, pela bondade com que tu vens a cada um de nós, trazendo sempre esperança, vida e força para todos. Obrigado por seres o caminho seguro para cada um de nós, por nos ofereceres a verdade clara e limpa e por ofereceres para nós a vida que se renova a cada dia e que é nossa ao lado direito teu aí no céu. Concede-nos que dentro deste mundo, enquanto caminhamos, possamos manter os nossos olhos fixos em Ti e possamos ser a igreja que Tu esperas de cada um de nós, comprometidos com a Tua luz, comprometidos com a verdade, com a vida, levando os Teus atos poderosos ao conhecimento de todas as pessoas com quem nós nos relacionamos. Te agradecemos pela vida, pela bênção, pela proteção, pelo aniversário da nossa irmã Eunice. Pedimos que continues ao lado dela, protegendo e abençoando em todos os momentos. Também entregamos às Suas mãos nossos desejos de cuidado e proteção e amor pelo Ramires e pela Silvia, pedindo que Tu estejas ao lado deles, também o Assis, permitindo que ele possa permanecer evoluindo no caminho da restauração de sua saúde. Obrigado pelas bênçãos que até aqui já chegaram na vida desses Teus filhos. Também Te agradecemos pela vida do Marcelo, que está contigo aí no céu. Te agradecemos pela paz, proteção, bondade e amor que Tu dispensaste a ele enquanto ele estava conosco. Obrigado a Deus por teres colocado um fim nesse sofrimento, nessa dor e todas as complicações que já estavam presentes. Obrigado pelo descanso, pela paz, pela certeza que temos do nosso reencontro com Ele na bem-aventurada vida que está junto a Ti. Concede bênção, paz e proteção aos familiares que sofrem com a perda, que lamentam, que sentem saudades, tristezas e dores aqui, que possam ser acolhidos e confortados por Ti. Tudo isso nós pedimos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.